Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, de antemão solicito os 5 minutos que sejam inclusos no meu tempo para a comunicação importante e urgente de líder. Concedido, vereador. Manifesto hoje sobre uma data histórica para a humanidade, pois na data de 7 de novembro de 1917, exatamente há 100 anos, o golpe de Estado bolchevique que deu início à Revolução Russa significou bem mais que a queda do czarismo e a subida ao poder de um grupo de políticos idealistas. Revolução Russa, liderada por Lenin, por Trotsky, Stalin, tornou-se o ícone de um sonho que buscava dar início a uma nova era para a humanidade, anunciando uma sociedade mais justa, igualitária, sem violências, sem tristezas, enfim, um paraíso terrestre, já que o homem comunista teria sempre consciência do seu papel de responsabilidade para com seu semelhante. Entretanto, já em novembro de 1989, antes mesmo da Revolução Russa completar seus 100 anos, vimos como a queda do Muro de Berlim e a consequente abertura dos arquivos dos países comunistas, que esse sonho esteve sempre bem distante de se tornar realidade. Aquilo que deveria ser o paraíso comunista, mais se tratava de um inferno. O saldo estarrecedor de mais de 7 décadas de história de regimes comunistas pode ser percebido nos inúmeros massacres em larga escala, nas deportações de populações inteiras para regiões sem a mínima condição de sobrevivência, nos expurgos assassinos que liquidaram qualquer esboço de resistência e oposição ao discurso e ao poder dos comunistas. Pode também ser percebido na fome e na miséria provocada por esses regimes que dizimaram milhões de pessoas, como na Ucrânia, por exemplo. Enfim, a aniquilação de homens, mulheres, crianças, soldados, camponeses, religiosos, homossexuais, presos políticos e todos aqueles que, pelas mais diversas razões, foram vistos como obstáculos na implantação daquilo que, paradoxalmente, nascera como promessa de redenção e esperança para todos. Não hesito em utilizar a palavra genocídio ao me referir às vítimas do comunismo nestes 100 anos, ao longo de todo esse período de expansão da ideologia, pois foram cerca de 100 milhões de mortos que os regimes políticos desta matiz trouxeram à humanidade. Podemos citar os 20 milhões de mortos da antiga União Soviética, 65 milhões de mortos na China comunista, 1 milhão de mortos no Vietnã de Ho Chi Minh, 2 milhões de mortos no ainda hoje existente regime da Coreia do Norte, 2 milhões de mortos também no Camboja de Pol Pot, 1 milhão de mortos, por que não dizer, nos países do leste europeu, que faziam parte da antiga União Soviética, 150 mil mortos também na América Latina, muitos desses pelas mãos sanguinárias de Fidel Castro e Che Guevara, 1,5 milhão de mortos na África, no Afeganistão, que somados a mais de uma dezena de milhões de mortos por causa do movimento comunista internacional e de partidos comunistas fora do poder, nos aproximamos mais ou menos de 100 milhões de mortos. Esse número assustador de fato ultrapassa amplamente, por exemplo, o número de vítimas do nazismo e até mesmo das 2 guerras mundiais somadas, em que pese não podermos ser indulgentes com nenhum regime político que sancione mortes, mesmo que em pequenas quantidades. Com a consciência tranquila, devemos nos opor a toda forma de opressão à vida humana, mesmo as injustiças sociais provocadas, por exemplo, pelo liberalismo clássico. Criticar as injustiças sociais hoje existentes não significa, entretanto, apoiar o totalitarismo comunista como solução e remédio para tais mazelas. O comunismo sempre produziu genocídio e holocausto por onde passou. E isso pode ser confirmado tanto pelos relatos de sobreviventes como pelas revelações dos arquivos, hoje acessíveis, e que até a queda do Muro de Berlim eram mantidos sobre um estrito sigilo. O terror vermelho, para citar os termos que os próprios comunistas utilizam, foi o principal instrumento usado por eles para a tomada e manutenção do poder. Não podemos, contudo, nesta data histórica, esquecer que os métodos terroristas violentos, subversivos e antidemocráticos não só foram cometidos no passado, como ainda são meios utilizados hoje por grupos e partidos comunistas, muitas vezes de oposição, que embora jamais tenham chegado ao poder, fizeram e fazem de tudo para deturpar, desestabilizar governos, manipulando o Estado de Direito e a democracia em proveito próprio, de um jeito talvez até cínico e peculiar, como quem diz aos inimigos paulada e os amigos marmelada.
Os fatos demonstram a principal característica dos movimentos comunistas, tanto no século XX como no comunismo do século XXI, é o terrorismo praticado pelo Estado, ou seja, o uso do poder para praticar violência, em grande parte contra o próprio povo que o comunismo visa e jura querer defender. Obstinados, pragmáticos e muitas vezes carismáticos, os líderes comunistas, meus caros, que guiaram o mundo para um destino supostamente inelutável, hoje já não conseguem esconder sua face sombria, já não enganam mais ninguém. Lenin, Stalin, Mao Tse-tung, Pol Pot, Ho Chi Minh, Fidel Castro, Che Guevara, e por que não citar os brasileiros também, Carlos Prestes, Olga Benário, Carlos Marighella, e muitos outros tornaram-se os responsáveis diretos pelas atrocidades cometidas em nome do ideal comunista. Sob seus olhares zelosos, homens, cidades ou povos foram considerados como obstáculos para a implementação do sonho comunista e foram exterminados, com violência e brutalidade. Meu objetivo, meus caros cidadãos de Passo Fundo, nesta tribuna, como democrata, não é o de encontrar causas ou justificar tais atrocidades. Tampouco pretendo aqui me deter na polêmica entre direita ou esquerda, discutindo os absurdos das teses comunistas e marxistas quando transpostas do discurso para a prática. Minha moção, que estou propondo aos colegas parlamentares, de repúdio aos 100 anos da Revolução Russa e aos massacres cometidos contra essas milhões de vítimas, é tão somente dar voz às vítimas do comunismo. Vítimas essas que ficaram ocultas por demasiado tempo sob a máquina da propaganda dos diversos partidos comunistas espalhados pelo mundo. Felizmente, grande parte dos algozes e tiranos comunistas são festejados e recebidos com toda a pompa por muitas das democracias ocidentais, inclusive o Brasil. Muitos brasileiros, meus caros cidadãos, inclusive na data de hoje, estão celebrando os 100 anos da Revolução Russa como se ela houvesse produzido outra coisa que não fosse violência, opressão e morte ao povo. Por isso digo que todos aqueles que de algum modo tomaram parte na aventura comunista, tanto no século passado como neste, estão doravante moralmente convidados a rever suas certezas e convicções sobre os resultados deste centenário da Revolução Russa. Por derradeiro, a moção, nesta data histórica em que completamos os 100 anos da trágica Revolução Russa, tem por intuito iluminar os fatos, dar consciência e responsabilidade àqueles que têm um compromisso com a democracia e o Estado de Direito. Por isso, nesses meus segundos finais, solicito com respeito aos mais de 100 milhões de mortos do regime comunista, 1 minuto de silêncio, para que possamos prestar respeito a essas inúmeras vítimas. Muito obrigado. Muito obrigado.